Oi, paz de Cristo. Como você vê, eu sou negro e sofro racismo por causa disso. De maneira implícita, através dos olhares, nos lugares onde eu vou, ou de maneira explícita em algumas situações que isso foi verbalizado. Ao longo desses últimos dias, nós fomos colocados num debate sobre racismo de maneira mais visível na mídia, nos meios de comunicação, devido à morte trágica, lamentável e cruel de um homem negro nos Estados Unidos chamado George Floyd, com um policial branco no seu pescoço, o asfixiando durante minutos e o assassinando. Gerou-se uma onda de protestos e, conversando com o irmão sobre isso, sobre racismo, sobre como isso é estrutural na nossa cultura e na nossa vida, infelizmente, ele pediu para eu gravar esse vídeo falando sobre situações que eu já passei de racismo. Eu, desde pequeno, lembro de situações de racismo. Minha família negra, graças a Deus, com uma condição financeira diferente da maioria dos negros desse país e, consequentemente, os lugares que eu frequentava, eu era a minoria, principalmente em escola, em outras localidades que você via destacadamente que a quantidade de negros era bem inferior. Certa vez na escola, essa foi a primeira vez que eu lembro da verbalização do racismo. Passei, acho que eu devia ser segunda ou terceira série. Eu passei na frente de uma menina e, sem entender direito o que aconteceu, ela olha e brinca com as outras pessoas que estavam na roda dela e diz: "Ah, se todo branco fosse assim." Eu não entendi muito bem o que se tratava. Muito tempo depois eu fui entender que aquilo tinha sido uma piada racista. Tem aquele, né, sabão em pó, eu acho que nem existe mais da época, e tinha esse slogan, né? "Ah, se todo branco fosse assim." E aí ela usou desse slogan para fazer uma piada racista. Recentemente, uma outra situação, agora já nessa pandemia de coronavírus, a gente estava aqui em casa, acho que foi um dia de domingo ou sábado, enfim, eu não lembro, e pesquisando alguma coisa para comprar, para almoçar. Aí, rapaz, vamos comprar uma peixada lá no caldo do neném, que a gente teve que ir lá, mas acabou não caindo. E aí a gente fez o pedido delivery e foi buscar. A taxa de entrega, tal, o tempo, eu decidi ir buscar. E aí quando eu desço no caldo do neném, nunca tinha ido, é um lugar ali no Pina, um pouco mais, digamos assim, uma classe social um pouco melhor, né? Umas condições mais caras de comida, enfim. E aí eu chego na porta, né? Tem vários entregadores de iFood, isso já era comum antes da pandemia, e durante a pandemia se tornou mais comum ainda. E aí não sabia como funcionava, né? Tinha comprado no telefone e iria buscar. E aí eu entro no estabelecimento e o rapaz do Código do Nenê faz: "Peraí, amigo, tem que esperar ele lá de fora." Aí eu não entendia, né? Não sabia o que ele estava querendo dizer, como funcionava. Eu disse: "Tá certo, é porque eu fiz uma compra e vim buscar. Aí eu tenho que esperar aqui fora." Ele disse: "Ah, senhor, me desculpe, perdão, pode pegar ali no balcão." Então, o fato de ser negro, eu teria que ser um entregador do iFood. Então, pela minha condição de cor, né, de raça, ele associou que eu fazia parte
daquele grupo de homens, todos negros, que estavam lá de fora, esperando as entregas para fazer. Um trabalho digno, honrado, sem problema nenhum, mas atrelar a cor ao que faz é um racismo bem estrutural na nossa sociedade. E aqui eu poderia citar vários e vários outros exemplos, infelizmente, de abordagem da polícia, de seguranças de lojas, de shopping, onde, infelizmente, para se proteger, você que é negro no país, não sei se você vive isso, mas eu vivo isso diariamente, você acaba criando mecanismos de defesa contra o racismo. Então, quando eu ando nas lojas, eu tento me deslocar de maneira mais aparente possível, porque eu já fui seguido com olhares e com o deslocamento de seguranças. Eu tento não ficar com a mão no bolso, eu tento amarrar a boca da sacola se eu tiver com alguma sacola, eu tento não abrir bolsas dentro de uma loja de shopping. Infelizmente, se eu estou andando sozinho na rua, num lugar escuro, eu tento não passar perto das pessoas que estão desacompanhadas ou mulheres, porque a gente desenvolve essa técnica, entre aspas, de defesa para não se expor ainda mais ao racismo. E tantas outras coisas que eu poderia dizer. Eu digo a Roberta, né, que infelizmente para mim não basta ser certo, eu tenho que parecer certo. E infelizmente essa tragédia que aconteceu nos Estados Unidos me fez refletir um pouco sobre isso. Lídia está crescendo e entrando na escola, e como ela vai lidar com isso. Eu não quero deixar esse mundo que hoje eu vivo para minha filha viver. Então eu quero fazer minha parte e falar sobre racismo. Algo que dói, algo que é triste, mas algo que existe. É algo que é diário, quase que diário na minha vida, algo que eu tenho que lutar para que as pessoas entendam que isso dói, que isso fere e que isso não é uma maneira normal de se viver em sociedade, em comunidade. Então esse vídeo é para você que é negro levantar a cabeça, continuar, dividir a sua dor com outras pessoas e conversar sobre isso. Eu acho que a gente conversa muito pouco sobre racismo e formas da gente lutar contra isso. Também esse vídeo é para você que não é negro e não conhece ou nunca sentiu isso perto de você, saber que existem pessoas que sofrem diariamente por serem negras e serem estigmatizadas por serem inferiores às outras devido à sua cor de pele. Eu encerro com Gálatas capítulo 3, versículo 28, que diz: não há judeu nem negro, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O contexto aqui de Gálatas está falando sobre a lei, que foi tutora, que nos levou até Cristo Jesus, e que em Cristo Jesus não existe divisão. Não existe gentio ou grego e judeu, não existe escravo e nem livre, naquela época existiam escravos, não existe homem e mulher, pois todos são um, todos são corpo de Cristo, aqueles que querem fazer parte da igreja. Então, amado, que nós possamos entender que também faz parte da nossa missão, que é falar de Jesus, viver Jesus, lutar por igualdade entre os entes da sociedade, né? Homens e mulheres, questão racial, questão de religião, as pessoas são iguais entre elas e não é a sua
condição social, a sua cor, a sua opção sexual, e aí a gente pode entrar essa questão do pecado, mas não é a opção sexual, mesmo que equivocada ou pecaminosa da pessoa, ou o lugar de onde ela é, enfim, não é isso e não pode, e não deve, e não é normal ser isso que diferencie as pessoas. Somos uma sociedade, somos sobretudo humanos e devemos nos tratar como tal. Esse vídeo tomara que ajude nessa luta contra o racismo, nessa luta contra o preconceito que é estrutural, não só em nosso país, mas de sobremodo no nosso país. Nós possamos abrir o debate para falarmos das nossas dores, falarmos dos nossos preconceitos. E eu confesso que preciso melhorar isso. Eu tenho preconceito com outras pessoas em outras situações, os pedintes, os mendigos, enfim. Nós somos levados a julgar as pessoas pelo que nós temos preconcebido, um preconceito, e é uma tentativa de eu, como ser humano, melhorar e não julgar as pessoas, e sim acolhê-las, amá-las como um igual. Abraço a todos.